Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos no encontro de oração. Para você que está acessando no, no link, né, das rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração, nós estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua, trazendo a palavra para você que está junto conosco nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança. Hoje quem vai trazer a palavra é uma pessoa muito especial que tem nos dado, né? Já faz parte do Jesus na Rua e já tem mais de um ano. Estamos juntos nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança, de amor, de entendimento e de carinho pelos ouvintes das rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa, lá comandada pelo nosso querido pastor Romalino Cabral. E nós estamos aqui nessa pegada de fé com a evangelista Laedes Cunha, que vai trazer hoje a palavra para o nosso deleite, né? Através do microfone das rádios, né? Jesus na Rua, Palavra e Oração e Cristo, o Poder Alto. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, glória a Deus. A palavra de hoje para a nossa reflexão é: quando não tiver palavras para orar, apenas ajoelhe-se em silêncio e Deus ouvirá o seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nesta pegada, meus queridos, de fé, de esperança, de amor, de carinho, de declaração sem fala, né? Porque esta meditação que nós ouvimos agora, ela é uma oração sem falar. Deus vai sondar o seu coração. E nesse instante nós queremos trazer para você, meu querido, esta oportunidade, né? Através da nossa querida evangelista Laedes Cunha, essa palavra que ela vai trazer falando, para que nós possamos nos deleitar, né, nesse banquete espiritual que ela vai trazer no dia que se chama hoje. Amém? Amém. Amém. Esse é o nosso encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Domingo, às 21h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, temos o encontro de ensino. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse instante, meus queridos, nós estamos fazendo ao vivo em vários pontos do Brasil, a 3, né? Márcia, no Rio de Janeiro, Araguaína, Tocantins, o apóstolo Adilson Bonfim e a evangelista Laedes Cunha, só que em pontos diferentes da cidade. Por isso que vocês estão vendo de vez em quando a gente falando junto, é porque nós temos um delay nas falas, né, para o ajuste, e glória a Deus por isso. Senhor, nós agradecemos, Senhor, por esse momento, estas oportunidades que nós estamos tendo, Senhor. Nós temos oportunidades, estamos recebendo convites, e aí eu já trago aqui para as minhas queridas irmãs, né, Laedes Cunha e a evangelista Márcia, lá no Rio de Janeiro. Nós fomos convidados e num momento posterior nós vamos conversar sobre isso, para que a gente faça uma outra pegada de fé juntos aqui, para darmos andamento, direção e recebermos o entendimento de Deus no dia que se chama hoje.
eu quero fazer um merchan, meus queridos, do nosso livro. Nosso livro já está, né, na lista, na linha de processamento. Me parece que tem um dia ou 2, que tem outros 2 livros na frente, na linha de impressão, mas o nosso já está lá. E eu quero agradecer a vocês. O livro é Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém. E eu quero agradecer a Deus pela vida das pessoas que estão nos ajudando. Evangelista Laedes Cunha, missioneiro de Jailton Silva, né, que faz parte do Jesus na Rua, Márcia também. Eu quero agradecer a vida de vocês que têm auxiliado nesse momento de confecção desse livro, e em breve nós estaremos também, né, logo em seguida ao lançamento desse livro, nós já estamos, né, começando a agilizar o livro dos encontros. E o primeiro encontro que nós vamos fazer, esse encontro vai ter, né, a participação da evangelista Laedes Cunha. Amém? Amém. Estamos Amém. no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, nós agora, Senhor, como é um culto, um encontro, né? Nós não temos culto, nós temos encontros. É um encontro de oração, Pai. Nesse instante, eu vou fazer uma pequena oração. Pai, que o Senhor abra os olhos do entendimento dos nossos irmãos que estão espalhados ao redor do mundo, Senhor, para que eles possam compreender, Pai, a palavra que vem direto do trono de Deus, através da Tua evangelista Laedes Cunha, que tem sido, Pai, esta pessoa que tem trazido a seriedade, Pai, a seriedade, a oportunidade para nós em estudos direcionados para a necessidade que cada um de nós temos. Nesse instante, quando na sequência ela vai trazer este estudo para que nós possamos nos deleitar com a palavra de Deus através da vida da Márcia. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Romanos, capítulo 12, com o título Perseverando na Oração. Com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Amém. Amém. Pai, nós te agradecemos pelo dia que se chama hoje, Senhor. Nós nos rendemos à Tua poderosa palavra, à Tua graça revelada através de Jesus Cristo, Senhor. Usa a boca da Tua serva, Senhor, da Tua filha, Pai, para que traga para nós uma palavra. Eu vou parafrasear Paulo: traga um pão quente, Senhor. Jerusalém é a casa do pão, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor. A nossa rádio em Jerusalém está funcionando, voltou a funcionar esta semana, e nós estamos muito alegres. E que a Tua filha, Pai, usa a boca da Tua filha para trazer esse pão quentinho, Senhor, direto do céu para as nossas vidas no dia que se chama hoje. Com a palavra, a evangelista Laedes Cunha. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Como a irmã Márcia já leu, o nosso tema é perseverando na oração. O nosso texto, eu vou ler mais uma vez, se encontra em Romanos 12, 2. Alegrai-vos na esperança,
sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eu não sei como está a sua vida nesse momento, caro ouvinte, da comunidade Jesus na Rua e das rádios Jesus na Rua e Jesus na Rua, Palavra e Oração. Mas a palavra que o Senhor me mostrou nesta noite para falar aos irmãos, para aquecer o seu coração, é sobre a oração, sobre perseverar na oração. Por quê? Nós estamos vivendo dias maus, muitas coisas ruins acontecendo ao redor do mundo e nas nossas famílias. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos nos aproximar de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa se posicionar nesse tempo de guerra. E nós precisamos saber, nós precisamos compreender e precisamos manusear as ferramentas bíblicas que são indispensáveis. Nós precisamos nos apropriar daquilo que o Senhor deixou para nós. 2 Coríntios 2,4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Glória a Deus. Então, as armas que nós temos, nós estamos no mundo, mas nós não vamos lutar aqui nesse mundo com as armas do mundo. Nós não vamos lutar com as armas carnais. Nós precisamos saber usar as armas de Deus, que elas são poderosas para a destruição das fortalezas. Eu não sei qual a fortaleza que você precisa romper nessa noite. Eu não sei aquilo que está te aprisionando, se é a sua família, se é problemas conjugais, se é problemas de saúde, se são problemas financeiros. Eu não sei aquilo que está lhe acorrentando, lhe aprisionando, mas eu estou aqui porque o Espírito Santo me diz e a Bíblia me diz que as nossas armas, elas são poderosas, porque as armas da nossa milícia, nós somos exército do Senhor Jesus. Então nós precisamos utilizar as armas de Deus, que são poderosas para a destruição das fortalezas. Que você se atenha que não existe para Deus, não existe impossível. A história do povo de Deus, ela é marcada por surpresas do Senhor. O nosso Deus, ele é um Deus que nos surpreende. Ele é um Deus de poder, ele é um Deus de glória, ele é um Deus que rompe barreiras. Por quê? Porque ele é o Deus criador, ele é o Deus sustentador de todas as coisas. Então, para Deus, não há nada impossível. Não há nada impossível. Eu não sei qual a fortaleza que você está enfrentando, mas eu quero que você compreenda que para Deus não existe impossível. E você pode usar uma arma que é muito importante, porque a oração, ela promove uma conexão do corpo de Cristo com o trono da graça. Então, imagine uma conexão do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. E
trono da graça, a graça de Deus. E para isso, nós precisamos estabelecer uma intimidade com Deus. O nosso Deus, Ele quer essa intimidade conosco. Ele é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona conosco. E nós precisamos de intimidade com Deus. Como eu posso ter intimidade com Deus? Eu posso ter intimidade com Deus buscando ao Senhor. Porque lá em 1 Tessalonicenses 5,17 tem um versículo que eu gosto muito. Orai sem cessar. É tão pequenininho esse versículo, mas ele tem um poder tão grande. Orai sem cessar. Então, mesmo diante das atribulações que você estiver vivendo, mesmo diante das situações difíceis, e que às vezes você pense que o Senhor não respondeu minha oração, mas a ordem aqui é um imperativo. Estar aqui. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Então, precisamos orar, orar, orar e orar. O nosso tema do encontro, nosso encontro, na verdade, é um encontro de oração. Então, oração é intimidade com Deus. É quando você fala com Deus. Como você vai falar com Deus é um problema seu com Deus. Agora, você precisa se colocar diante de Deus. Você precisa compreender que, por mais difícil que esteja a situação que você esteja passando, o nosso Deus, Ele pode resolver. Não pode, às vezes, não vai ser aquela resposta que você queria. Não vai ser, porque o nosso Deus, como Ele é onipresente, onisciente, onipotente, e Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece os nossos dias todos. Todos Ele já sabe. Então, Ele só vai responder aquilo que for bom para você. Aquilo que for o desígnio de Deus para a sua vida. Então, e como é que eu vou saber disso? Eu vou saber vivendo em obediência. Nós vamos já chegar lá. Então, é preciso que você viva em conexão com Deus, estabelecendo intimidade. Essa intimidade é o que faz a gente se aproximar de Deus. E esse aproximar de Deus, caro ouvinte, esse aproximar de Deus, a gente pode fazer toda hora, qualquer instante. Você pode fazer isso quando você estiver lavando louça, quando você estiver varrendo uma casa, quando você estiver arrumando uma cama. Você pode fazer isso quando você estiver no seu trabalho. Você pode fazer isso quando você estiver no ônibus, no carro, no metrô, aonde você estiver. Você pode estar com essa intimidade. Você pode estabelecer essa conexão com o trono da graça. Você precisa compreender que a oração ela é uma arma poderosa e para os que anseiam uma vida espiritual vitoriosa. Então, na igreja existem vários tipos de cristãos.
nem só na igreja, porque você é um cristão, não necessariamente você precisa estar afiliado a uma igreja local. Se você crê em Jesus, você é um cristão, e você precisa entender que a oração, ela é para quem anseia uma vida espiritual vitoriosa. Se eu quero ter vitória, eu preciso ter uma vida de oração. A oração, ela vai ser o termômetro da minha vida. Se existe um ditado que diz assim: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, poderosa, então você tem que usar a arma poderosa. Qual é? A oração. Então, a oração você vai usar para que você tenha uma vida espiritual vitoriosa. Quando você vai usar? Sempre. A ordem é orar sem cessar. Então, eu vou orar, eu vou estar sempre orando, eu vou estar sempre na presença do Senhor, entregando a minha vida, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas tribulações, para que o Senhor destrua as fortalezas, aquilo que te aprisiona. Você pode ser livre, porque em Cristo nós somos livres, nós somos mais do que vencedores. Então, você precisa compreender essa dinâmica. Se eu quero uma vida poderosa, uma vida espiritual vitoriosa, eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de comunhão, de intimidade. Eu preciso ter uma vida de relacionamento com Deus. Porque o nosso Deus, Ele nos criou. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o nosso Deus, Ele nos ama tanto, tanto, que quando você lê os livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, os Pentateucos lá, a gente vê o tempo todo o Senhor falando. Quando Ele entrega os 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo, Êxodo 20, ele diz: então falou o Senhor todas as palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então aqui ele está dizendo: não terás outros deuses diante de mim, certo? Então aqui ele está dizendo que nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus. A Deus. É preciso essa adoração, que eu vou falar lá na frente também. Mas essa adoração, ela vem de um coração grato, de um coração que ama o Senhor, de um coração que estabelece uma intimidade com o Senhor. Se você quer acessar os tesouros insondáveis do coração de Deus, pratique a oração. Você quer saber qual é a vontade de Deus, pratique a oração. Porque no próprio texto de Romanos 12, conforme nós lemos o Romanos 12, 2. Quando a gente lê Romanos 12, 2, no final, ele vai dizer que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui nós podemos compreender que a vontade de Deus
ela tem essas 3 características. Primeiro, ela é boa. Segundo, agradável. E terceiro, perfeita. Então, a vontade de Deus para nós, para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Então, nós precisamos buscar esses tesouros. E como nós vamos buscar? É através da oração. Nós vamos conseguir acessar esses tesouros escondidos, esses tesouros insondáveis do coração de Deus, a partir da prática da oração, para nós podermos viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. O Senhor, Ele nos capacita para que a gente possa viver nesse mundo. E nós temos o exemplo de Jesus. Até agora eu estava falando, mas vamos ver como Jesus se relacionava, como Jesus vivia com o Pai, como é que era o relacionamento do nosso Jesus. Primeiro, vamos lá, 1 Coríntios 9, de 23 a 25 diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, que logo perece, mas nós a fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios 9, de 23 a 25, ele nos diz sobre isso, que nós precisamos ser co-participantes do Evangelho. E esse texto é muito, muito, muito interessante, porque num estádio, quando vamos dizer, uma corrida, pode ter vários corredores, mas só um vai ser o vencedor. Só um vai ganhar um prêmio. Então, ele diz para nós que nós precisamos correr de tal forma que nós alcancemos esse prêmio. E para alcançar esse prêmio, nós precisamos de um treinamento rigoroso. E esse treinamento é para obter uma coroa que ela vai com o tempo, ela vai perdendo o seu valor, ela vai perecendo. Mas e nós? O que nós vamos ganhar na nossa vida espiritual? Obedecendo ao Senhor, se submetendo à sua orientação, à sua palavra. Nós vamos ganhar uma coroa. E essa coroa que nós vamos ganhar, ela é uma coroa incorruptível. Ela vai permanecer para sempre. É a vida eterna. Então, não se desanime diante das tribulações da vida. Não se desanime diante das muralhas que você esteja enfrentando. Não se desanima, porque nós temos uma promessa. A promessa é de vida eterna com Deus. E antes que essa vida eterna chegue, nós estamos aqui e nós precisamos viver a vida aqui na carne, na terra. E para viver essa vida aqui, ansiando, aguardando a nossa vida espiritual, a nossa morada eterna, nós precisamos viver como Jesus viveu, seguir
Jesus aquilo que ele fazia. E nós podemos ver lá as disciplinas que Jesus praticava. Lucas 6:12 diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Glória, aleluia. Imagine, Jesus, ele subiu ao monte e ele passou a noite em oração. E você? Essa pergunta é para mim também. Quanto tempo de noite você conseguiu orar? 10 minutos? 15? 20? 30? Meia hora? Que é a mesma coisa de 30 minutos? 1 hora? 2 horas? Mas Jesus deixou o exemplo para nós. Ele passou a noite em oração. Então, aqui nós aprendemos que é preciso estar em intimidade com Deus. É preciso seguir o nosso Mestre. Ele deixou o exemplo para nós. Ele passou a noite em oração. Então, essa mesma pergunta, ela é para mim. Quanto tempo você consegue ficar em oração durante a noite? A gente fala e pensa, eu vou me dedicar mais à oração, eu vou orar. Mas aí tem pessoas que entram ano e sai ano e continua do mesmo jeito. Aí ela vira para você ir na igreja e diz: "Ô irmã, ora por mim." E parece que ela não confia na sua oração. Então, caro ouvinte, eu desafio você a ter essa vida de intimidade com o Senhor, de gastar tempo orando. Porque a gente fala gastar, mas na verdade não é gastar, é investir. É investir tempo na sua vida espiritual. É um investimento que você faz na sua vida espiritual. Quantas vezes você ora por dia? 1, 2, 3, nenhuma, só acorda. Obrigada, Senhor Jesus. Vem mais um dia. E passa aquele dia, vai dormir. Obrigada, Senhor Jesus, pelo dia. Não, nós precisamos buscar Jesus em oração. Nós precisamos gastar tempo. Nós precisamos investir o nosso tempo no reino de Deus. É preciso estar aos pés de Jesus. É preciso seguir o exemplo do nosso Mestre. Passou a noite em oração a Deus. E também, outra coisa importante que Jesus praticou foi o jejum. É uma disciplina que pouca gente se dedica e que muitas vezes é negligenciado pelas igrejas, nem se fala sobre isso, porque é um assunto que ele vai mexer muito conosco, porque você precisa primeiro crer que o jejum ele tem
ele vai trabalhar em você. O jejum é uma coisa muito importante, é uma disciplina. Se a gente falar assim de coisa, não é coisa, é algo muito pessoal, seu e Deus. Mas Jesus praticou. Lá em Lucas 4:2, Jesus foi ao deserto e lá ficou sem comer por 40 dias, a fim de enfraquecer a carne e suas vontades, e também fortalecer o seu espírito. Então, o que eu queria dizer é isso, que o jejum, ele enfraquece a carne, mas ele fortalece o espírito. Olha só que contradição. Fortalece, enfraquece a carne e fortalece o espírito. Então, nós precisamos deixar de ser carnais e sermos mais espirituais. Então, o jejum nos leva a essa medida da nossa fé, que nós vamos enfraquecer a carne para fortalecer o espírito. Então, Jesus praticou o jejum. Então, pode estar pensando assim, mas a irmã está falando sobre perseverar na oração, já entrou em jejum? Sim, porque o jejum, ele faz parte também da nossa vida, da nossa intimidade com Deus. Nós estamos falando aqui de perseverar. Paulo, no nosso texto, ele começa dizendo: alegrem-se na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, aqui nós vemos 3 situações. Primeiro, ele fala de esperança, que é preciso alegrar na esperança. A esperança é você acreditar, você esperar que algo vai acontecer, que algo vai mudar, é uma esperança que você tem. É você acreditar que vai haver uma mudança. E na tribulação é para você ser paciente. Todos nós passamos por tribulações. Então, qual deve ser o nosso comportamento no meio da tribulação? É ser paciente. Não é ser ansioso. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas ou são ansiosas ou deprimidas. Ainda tem, para completar, a chamada síndrome do pânico. Então, as pessoas estão vivendo ou no passado ou no futuro, mas não querem viver o presente, só que nós precisamos viver o presente. E aqui é que entra a paciência na tribulação. E perseverantes. E perseverem na oração. Olha só a palavra, perseverem. Você fala assim, ela bem estica mesmo. É perseverar, é parecido com longânimo. É você ter paciência, você ter longanimidade, é você esticar bem. Então, aqui, por isso que nós estamos falando sobre isso, caros ouvintes. Você precisa perseverar na oração. Então, a oração é tudo isso que nós já falamos. É uma arma poderosa que você pode usar para você ter uma vida espiritual vitoriosa, que você quer acessar os tesouros insondáveis do coração de Deus. Você ore, e o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai se revelar a você. E você também pode adorar a Deus. Lá em João diz que os olhos do Senhor estão à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então,
que o Senhor ache em mim e em você uma adoradora que adora em espírito e em verdade. Que nós possamos ter essa disciplina de adorar, ser uma adoradora, adorar, 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 mesmo diante de toda tribulação, mesmo diante de toda fortaleza, mas que nós precisamos adorar, adorar o Senhor, adorar, mesmo diante de toda tribulação, como a música que foi feita com base nos que os cantores gospel cantam, lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e outras coisas mais, mas nós precisamos adorar o Senhor diante das tribulações, das dificuldades da vida. Precisamos ter esse coração de adorador, um coração que adora, que reconhece quem Deus é na nossa vida, o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que esteve com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi, com o apóstolo Paulo. Esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que está comigo, esse é o Deus soberano, Senhor das nossas vidas. Esse é o meu Deus, aquele que comanda a minha vida. Glória a Deus, Senhor, aleluia, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós, não menos importante, mas tão importante é a palavra. Caro ouvinte, meditar na palavra. A palavra do Senhor, Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. A palavra, ela é fundamental nas nossas vidas. A palavra, ela vai... A oração, nós falamos com Deus, mas na leitura da palavra, na meditação da palavra, é Deus falando conosco. Nós precisamos deste relacionamento, esse relacionamento em que Deus vai falar ao meu coração, ao seu coração. Deus vai se revelar, Ele vai revelar os tesouros insondáveis da sua palavra para nós. A palavra de Deus, ela é perfeita. Cada vez que a gente lê, a gente tem um entendimento, ela vai se renovando, o Senhor vai tirando a trave dos nossos olhos, vai abrindo os nossos ouvidos, vai abrindo os nossos olhos para que a gente possa compreender a palavra, entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer dizer para nós, aquilo que o Senhor tem para nós naquele momento. Então, a palavra, a meditação na palavra de Deus, ela é muito importante. E eu e você precisamos meditar na palavra todos os dias. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos meditar, nós precisamos declarar a palavra. Você precisa aprender e declarar. Declare a palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas não fique só aí. Vá mais fundo. Busque mais intimidade para que você possa entender que o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso e a palavra do Senhor, ela vai nos fortalecer, ela vai nos ensinar, ela vai nos corrigir, como lá em Timóteo vai falar sobre isso. A palavra de Deus, ela é muito importante, ela vai nos consolar, ela vai nos consolar, nos confortar, certo? Porque
Lá em Romanos 8:28 também diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então aqui nós temos revelação da palavra para nós. Então nós precisamos declarar a palavra, nós precisamos conhecer, nós precisamos ter fome e sede da palavra de Deus. E não menos importante, o mais importante é que a gente tem e que nós devemos seguir lá, Filipenses 2:8, que diz: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui nós temos um exemplo de obediência. Jesus, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Eu e você estamos nos humilhando diante de Deus? Como nós estamos nos comportando diante desse mundo tão difícil, tão hostil, tão mau? Como nós estamos nos comportando? Nós somos humildes? Nós somos obedientes? Nós obedecemos a palavra? Então, a reflexão para nós nessa noite é: que disciplinas espirituais eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar na minha vida? Eu preciso melhorar na oração, preciso melhorar no jejum, preciso melhorar na adoração, eu preciso melhorar na meditação da palavra de Deus, eu preciso melhorar em obediência. Em que eu preciso melhorar? E como que eu posso fazer isso? Como eu vou fazer isso? Essa pergunta é para mim e é para você também. Então, caro ouvinte da comunidade Jesus na Rua e das rádios Jesus na Rua e Palavra e Oração, essa mensagem, ela é para mim, é para você. Ela falou ao meu coração e eu compartilhei com os ouvintes aquilo que o Senhor estava me incomodando. E a minha oração é que ela encontre um lugar no seu coração, de você que ouviu. Você não precisa, talvez, não ouvir toda a mensagem, mas todo estudo, mas aquilo que você ouviu, aquilo que marcou a sua vida, aquilo que você vai poder mudar. Você não, Deus, através de você, da sua força de vontade, do seu desejo, daquilo que você quer, o que você pode mudar na sua vida. Como que eu vou fazer para melhorar a minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus? Como que eu vou me apropriar desses tesouros insondáveis do coração de Deus? Essa é a reflexão, que você possa se prostrar diante do Senhor, buscando a Deus em oração, orando sem cessar, a tempo e fora de tempo, e que você esteja também adorando, jejuando, você medite na palavra. Não negligencie a palavra.
tudo que nós precisamos está na palavra. A palavra de Deus, como eu disse, o Salmo 1, bem-aventurado é o varão que medita na palavra. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, nós precisamos meditar na palavra, de dia e de noite, a tempo e fora de tempo. E obediência, que talvez seja o mais difícil, né? A obediência. Nós estamos vivendo num mundo em que o que impera é a desobediência. Desobediência aos pais, desobediência às autoridades e a desobediência às normas da sociedade, mas tudo tem uma consequência. E o rei Davi diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, vamos obedecer ao Senhor. Nós finalizamos aqui, gratos a Deus pela oportunidade de compartilhar com os irmãos, com os ouvintes da Rádio Jesus na Rua, com os cristãos do mundo inteiro que anseiam ter uma vida de intimidade com o Senhor. Que você busque o Senhor, que você queira se apropriar desses tesouros insondáveis do coração de Deus, que você busque essas ferramentas bíblicas, que você pratique. Não é só buscar, é praticar, que é o mais difícil. Pratique essas ferramentas, que você vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, você vai viver um novo tempo. E é esse o desejo do meu coração para você, que você viva um novo tempo aos pés de Jesus, praticando essas disciplinas aqui mencionadas. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma noite na sua presença. Maravilhoso Deus e grande Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa o teu povo ao redor da terra, Senhor. Grande és tu, em poder, em glória e majestade. Somos gratos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehoboth, com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro da Rádio Jesus na Rua, com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Quando não tiver palavras para orar, apenas ajoelhe-se em silêncio e Deus ouvirá o seu coração.